Olá a todos, boa tarde. Esse é o último webinar do mês de outubro, em comemoração ao aniversário dos 19 anos da Paripasso. São 19 anos de trajetória no mercado de tecnologia para a cadeia agroalimentar e é uma jornada marcada por inovação, compromisso e dedicação para a cadeia de alimentos e bebidas. Hoje o tema, então, que a gente vai falar aqui é do monitoramento de resíduos químicos em frutas, legumes e verduras. Gostaria de deixar aqui claro para vocês que vai ter um certificado para os participantes no final. E a gente está aí com essa missão hoje e desafio em fechar todo esse ciclo de webinar. Hoje comigo aqui estão o Carlos Lucato. O Carlos é sócio e proprietário da Citrícola Lucato e também é presidente da ABCM, da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Tem também aqui comigo hoje é o Fernando Merlin, gerente nacional de qualidade e segurança de alimentos do Grupo Carrefour Brasil. E eu que estou aqui falando, sou coordenadora da área de monitoramento e alimento seguro aqui na Paripasso. Dentro do tema de segurança do alimento e monitoramento de resíduos químicos, existem várias esferas de pesquisa. Então, quando a gente pensa em segurança do alimento, isso abre aqui um leque de assuntos. E hoje, para a conversa, eu vou trazer aqui inicialmente uma introdução sobre segurança do alimento e falar um pouco a respeito dos programas de monitoramento de resíduos químicos em frutas, verduras e legumes. Depois a gente vai passar sobre a iniciativa da BCM, então sobre a questão do programa da conformidade legal e o monitoramento que a associação fez dos seus produtores. Posterior isso ao case do Rama, então como o Carrefour hoje trabalha com o programa Rama nessa questão também de monitoramento. E depois a gente conecta esses elos aqui com uma questão sugestiva de como seguir neste monitoramento de alimentos. Quando a gente pensa, então, em segurança do alimento, é a garantia, então, que esse alimento ele vai ser consumido e não vai causar nenhum efeito adverso à saúde, ao consumidor. E aqui eu trago três recortes. Primeiro, né, a gente está falando, então, análise de resíduo, agroquímica em frutas, verduras e legumes. Dentro desses possíveis leques que eu trouxe aí, dentro da segurança do alimento, a gente está falando nesse tipo de análise, que são os dados posteriores que tanto o Carlos quanto o Fernando também vão trazer ao longo das suas apresentações. Esses dados esses dados eles não contemplam análise de risco dietético agudo ou crônico. E a conformidade, os dados de conformidade é com base no uso agronômico e interpretação segundo as monografias da Anvisa. Então, quando a gente olha aqueles índices, é olhando exatamente tudo que tem autorizado hoje agroquímico, olhando inconformidades por não autorizado, limite máximo de resíduo ou algum ingrediente ativo proibido, de acordo com o que existe de publicação hoje dentro do âmbito nacional. Quando a gente traz esse recorte e pensa na questão de programas de monitoramento, eu trouxe três aqui para falar hoje um pouco com vocês, e desses três, dois são públicos e um é privado, né, de uma iniciativa colaborativa. O primeiro, então, que eu trago aqui é sobre o programa PARA da Anvisa, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Ele surgiu em 2001 e se transforma como um programa em 2003. Ele já tem mais de 40 mil amostras analisadas e é feito em planos plurianuais. Os alimentos, eles são selecionados conforme a base da POF, do IBGE, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, onde são listados ali pelo menos 30 frutas, verduras e legumes dentro dessa categoria, e também tem alguns outros produtos industrializados, como as farinhas e os cereais também, arroz, feijão e o próprio café, que
contemplam essa questão da dieta, então, né, dos alimentos mais consumidos pela população brasileira. O segundo programa que eu trago aqui é o PNCRC, que ele é um programa do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele é o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal. Ele já tem um pouco mais de 7.500 amostras e eles iniciaram em 2015. Então, vem depois aí do programa Para da Anvisa. E eles olham alguns aspectos, tanto em questão de fiscalização, exploração, investigação e avaliação. E não analisam, e dentro do PNCRC, eles não analisam só produtos de origem vegetal, existem outros subprogramas que analisam outras matrizes de análise também. Voltando aqui, falando um pouco do programa Para da Anvisa, as análises são em cunho de orientação e também para pesquisa aí de reavaliação mesmo também de ingredientes ativos do que eles olhando nessa visão de mercado, o que está sendo detectado, né, e essa pesquisa, como ela é feita. E aqui, como terceiro e último programa, eu trago o programa RAMA, que é o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, que é da ABRAS, da Associação Brasileira de Supermercados. Ele inicia em 2006 e ele já tem aí mais de 12 mil amostras coletadas. A adesão é voluntária, então os varejos que levantam a mão para poder participar desse programa é utilizado aí muito do que o próprio programa Para analisa, tanto da listagem dos produtos prioritários, quanto também dos locais que o ponto de coleta já é ali no supermercado, né, no ponto de venda, já é coletado direto em supermercados, e aqui trazendo o programa Para também coleta em feiras, supermercados e sacolões, quando o PNCRC coleta às vezes direto no produtor, né? Na verdade, o PNCRC coleta em todos os elos da cadeia, produção, distribuição, tanto do comércio varejista quanto nos packings mesmo de distribuição também. Então, fazendo essa introdução aqui do assunto e trazendo esse recorte de segurança do alimento, olhando a questão de resíduos aí, químicos em frutas, verduras e legumes, eu vou passar agora a palavra aqui para o Carlos Lucato. Ele é presidente, então, da ABCM, da Associação Brasileira de Citros de Mesa, para contar um pouco para a gente como é que está o programa, e as ações que eles têm nessa direção mesmo de olhar essa questão de segurança do alimento. Passo a palavra para você, Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que está junto comigo nessa apresentação. Boa tarde o pessoal que está assistindo, né, que se dispõe a assistir. É um tema tão relevante, né, que é a questão da análise de agroquímicos, né, no setor de alimento, né, pelo alimento ser tão importante para toda a população. Depois do que a Eduarda falou, eu queria introduzir só uma ideia inicial, que é a questão dos resíduos, né? Esse tema no ramo da laranja, ele começou a ser falado aqui no Brasil no ano, acho que de 2008, por iniciativa, né, de uma rede de supermercados, em conjunto com a Paripasso, começou a pegar com os produtores que forneciam essa rede, a fazer análise, né, começar a fazer análise química, né, dos produtos aí que a gente vendia para as redes de supermercado. No começo, parecia que era uma ideia assim, era mais uma burocracia, era mais uma questão do dia a dia, né, de monitoramento, mas o que fica esse legado de 2008 aí, chegando agora para o ano de 2024, é a questão de que você fazendo esse monitoramento de resíduos, ele interfere em um monte das suas atividades em toda a cadeia, né? Então a gente, lá no começo, como produtor e fornecedor de supermercados, pensava assim, esse problema é um problema que eu vou encontrar só lá na gôndola, né, que era onde se faziam as coletas, e o que eu faço antes, que não se falava em rastreabilidade ainda no Brasil. E aí, com o tempo, você
foi entendendo, né, a gente foi entendendo que o quão importante é, através dessa análise, voltando à cadeia, você interfere em todas as etapas, né, do processo e interfere para melhorar os processos, corrigir deficiências, né, corrigir problemas também quando acontecem. Então, isso, trazendo para a associação, quando eu me tornei presidente no ano retrasado, o que a gente trouxe, essa ideia, a gente precisa fazer a associação no mesmo patamar de todo fornecedor de supermercado, que é para onde a gente vende, seja o supermercado menor, seja o supermercado maior, mesmo como a Eduarda falou, o Rama, ele sendo voluntário, muitas redes às vezes não participam, mas hoje o governo está sendo muito ativo, né, nessas coletas, o Ministério Público está sendo muito ativo nessas coletas. Então, a gente pensou em trazer para a associação esse perfil de fazer todos os associados participarem do mercado, que no final tem o associado, nós temos associados produtores que vendem para beneficiamento e para a indústria de suco, e temos associados que são verticalizados, que produzem a laranja e vendem eles mesmos para as cadeias de supermercado, como é o nosso caso como empresa. E isso, numa discussão de diretoria, todos foram totalmente a favor, né, dessa iniciativa da associação, porque representa também, ao mesmo tempo, um compromisso, né? A associação, ela eleva o patamar, né, dos seus associados e tem um compromisso, a partir de então, com o mercado em geral, e expor, né, de repente, suas qualidades, mas muitas vezes também pode encontrar alguma deficiência. Então, a gente instituiu, em acordo com a Paripasso, esse monitoramento, né, essa ideia inicial de monitoramento, e isso trouxe com a gente algumas questões, né, que a gente precisava caminhar. Estou trocando a tela, deixa eu ver aqui. Isso. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Por que é importante para a BCM e seus associados o monitoramento dos resíduos? O que o produtor associado hoje está fazendo para garantir que essa análise de resíduos seja correta e que a laranja que ele vende traga segurança para o consumidor final? Eu vou falar um pouco rapidamente também do projeto, né, de monitoramento da BCM junto à Paripasso, os resultados obtidos e o que a associação pensa para o futuro, né, que isso é um caminho sem volta. Então, o que a gente percebe com os resultados que a gente apresentou, que realmente foi positivo e vai delinear um futuro muito interessante para a Associação Brasileira do Cisto de Mesa. O que é o monitoramento que a associação pensa? É produzir um alimento seguro para o consumo. Ao mesmo tempo, você fazendo isso, você tem uma preocupação com o ambiente, né, o meio ambiente, porque ele influi no meio ambiente, né, como nos cuidados de dosagem dos produtos, né, porque, queira ou não queira, são agrotóxicos, você tem que ter um cuidado muito grande com a aplicação, com a dosagem, com o ser humano que está ali aplicando, com o ser humano que está fazendo a receita, né, para combater aquela praga, porque no caso da laranja, é uma cultura, além de nós estarmos num ambiente tropical, né, que o Brasil é um país tropical, onde tem muita chuva, tem muito ambiente úmido, então você tem todo tipo de ataque de pragas, praticamente todo ano, né, diferente de alguns países produtores que estão no hemisfério norte, que ele tem uma situação de clima mais definido, mais seco, isso ajuda muito na aplicação de defensivos, né, eles aplicam muito menos defensivos por questão do clima e não por questão de opção, né? O produtor brasileiro de cítricos, ele não tem, né, outra opção, ele tem que fazer o monitoramento da praga e a aplicação dos defensivos quando necessário, para não perder a safra. A gente tem uma preocupação também no monitoramento da saúde pública, né, que é o bem-estar da população. A população está sempre consumindo um produto com um resíduo dentro das normas, né, da Anvisa, do governo. Então, a gente tem essa preocupação, que todos os associados estejam preocupados em fornecer esse produto seguro, né, e a qualidade dos produtos. Por quê? Porque se a gente não aplicar, se a gente não fazer esse combate quanto às pragas que existem no Brasil, a gente não consegue produzir laranja, a gente não consegue produzir uma laranja de qualidade. Então, ainda mais com as doenças que vão surgindo, né,
outras vão diminuindo a exposição, outras vão ficando mais fortes, né? Todos sabem aí, muito se fala hoje no citrus a doença do greening, né? Do HLB, que é uma doença muito destrutível, que está causando muitos problemas de produção no Brasil, né? A diminuição de mais de 30% da produção brasileira de citrus na última safra. Então, tudo isso é uma preocupação da associação. Como a gente vai fazer isso e fazer tudo isso rodar perfeitamente? A análise foi uma opção que a gente encontrou, né, em contato com o pessoal da Paripasso. É um caminho, né, que vai demonstrar muito do que está sendo feito pela associação e seus associados. Então, deixa eu mudar a tela. Aqui é a tecnologia, né, que os produtores estão utilizando hoje, né? Identificação dos talhões, o controle da pulverização. Então, hoje tem muitos institutos de pesquisa que trabalham basicamente para fazer a pulverização dos pomares de citros o mais perfeito possível, utilizando menos defensivos possíveis, espaçando mais a aplicação. Só que, por quê? Porque no final, às vezes, fica aparecendo que o produtor ele usa em demasiado, né, o produto. Não, o produtor, tudo que ele usar a mais do que o necessário, isso incorre em custo de produção. E o produtor sempre pensa em produzir uma fruta de qualidade com o menor custo possível. Então, isso é uma busca incessante do produtor em achar as moléculas mais modernas, que utilizam menos produtos que, no final, causam transtornos no campo, né? Matando, às vezes, insetos que são benéficos para a citricultura, e também pesquisando, né, junto aos órgãos aí, do governo, uma forma de aplicar o mais rápido possível essa pulverização e menos quantidade possível. Hoje já tem muitos produtores buscando máquinas e equipamentos mais eficientes, né, no exterior, buscando em outros mercados, equipamentos com tecnologia de rastreabilidade, equipamentos de monitoramento de praga. Por exemplo, antigamente se monitorava a praga, você fazia esse monitoramento no papel. Hoje você tem um celular, que você sai a campo, o agrônomo já mostra o caminho que o pragueiro, né, o inspetor de pragas tem que fazer na fazenda, e com esse monitoramento, no final do dia ou durante o dia, ele já sabe as pragas que estão atacando os pomares e o que fazer. Coisa que antigamente demorava 4 dias. Então, quando ele ia entrar nesse talhão, por exemplo, do pomar, esse talhão já estava infestado. E hoje ele consegue monitorar que nível de infestação está. Ele consegue postergar alguns dias a aplicação, ele consegue, de repente, fazer, às vezes, uma dosagem mais baixa ou por menos diferentes moléculas nessa pulverização para combater aquela praga. Então, essa tecnologia está cada dia mais avançada, pensando em economia, né, de produtos e espaçamento dessas aplicações, né, com essas tecnologias hoje de georreferenciamento, de mapeamento de pragas, que a gente fala hoje o MIP, né? Quanto menos aplicações, né, quanto menos pulverizações, melhor no campo. Também o produtor de cítricos, ele está utilizando, como eu falei, equipamentos modernos de aplicação, que dão todo o mapa, né? Todo o mapa. Eu acho que precisa voltar. Como que eu faço, Eduarda? Me ajuda. Voltar 2 slides anteriores. Eu volto aqui, só tô... Tá, por favor. Tem que voltar. Mais um. Isso. Aí a gente vê o calendário de pulverizações, por exemplo, né, que você tem tudo no computador hoje, onde está em verde já foi pulverizado, onde está em vermelho está atrasado, o azul é o que está sendo feito no dia. Ao lado você tem pulverizadores georreferenciados, então você sabe onde ele andou no pomar, tudo que está em verde, por exemplo, está a velocidade correta, a pressão de bomba correta e, vamos dizer, a cauda correta por hectare, para ele nem passar essa cauda e nem diminuir além do que é necessário, para daí, às vezes, ele tem que dar a reentrada no pomar. Então, isso é uma realidade na citricultura, pensando em cada vez mais
não ter problema com resíduos de defensivos agrícolas. Porque a citricultura, às vezes, ela é uma cultura peculiar perante outras frutas, outros produtos agrícolas. Por quê? Porque o Brasil, ele tem a vantagem, ele tem uma desvantagem de ser uma cultura num país tropical, porque você tem vários ataques de pragas, muita umidade, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma produção todo ano. Então, às vezes, no pomar você tem uma flor, você tem uma laranja pequena, você tem uma laranja que está prestes a ser colhida, e você tem que combater aquela praga. Então, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da tecnologia, né, através do monitoramento e através dos defensivos corretos que você aplica naquele momento. Eduarda, você consegue pôr para frente a apresentação? Eu não estou conseguindo. Sim. Aí nasceu o projeto de monitoramento da BCM. A gente sabe que a gente tem os produtores associados, estamos fazendo um programa de nivelamento de todos, e aí, para ter esse norte, onde a gente tem que seguir, né, que caminho a seguir, a gente conversou com o pessoal da Paripasso e começamos o projeto de monitoramento. O que é? O primeiro passo é fazer a coleta de análise das laranjas dos produtores que são beneficiadores, quer dizer, aquele produtor que beneficia e vende a laranja para os supermercados no Brasil todo, são associados, nós temos associados, a BCM tem associados no sul do país, estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Sergipe. Então a gente está presente aí nos principais estados produtores, né? Mato Grosso do Sul, do Brasil. Então a gente abrange a maior parte dos produtores de laranja de mesa no Brasil hoje estão dentro da BCM. Então a gente fez essa programação de coletar as laranjas de quem vende direto para o varejo e numa segunda etapa fazer análise dos produtores que não vendem direto para o varejo, vendem para outras casas de beneficiamento. Então, essa primeira etapa nós fizemos, né, no ano de 2024. Foi um desafio, porque foi a primeira coleta, então nós tivemos alguns contratempos, mas no final nós conseguimos fazer 30 amostras, né? Hoje a BCM tem perto de 60 produtores, né? E são mais ou menos 40 produtores de packing house, de casa de beneficiamento, e 20 que só são produtores. Nessa primeira etapa, nós fizemos somente com os de beneficiamento. Né? E a gente chegou em números muito importantes, muito interessantes com essa coleta. Primeiro, foi mostrar para os associados a importância disso. E 99% deles entenderam ser importante e ser interessante eles participarem como associados. Para a BCM, no final, representar eles como produtores, né, que fazem a questão correta. E aí eu vou mostrar um pouco do resultado obtido, né? Aqui nós comparamos, junto com a Paripasso, dentro da associação tem vários produtores, beneficiadores, que são monitorados por redes de supermercado. Então, tem análise de produtores que fazem as suas próprias análises ao longo do ano, né? E tem produtores que foram monitorados nessa análise da Paripasso, né, em conjunto com a BCM. Então, a gente vê que são muitas amostras, né? Tem produtores aí associados que fazem 40, 50 amostras no ano, além do que o público faz, né? O órgão público faz, a Anvisa faz, o projeto Rama faz. Quando a gente compara a análise da BCM, o obtido, e com o mercado, então a análise da associação deu 96,55% de positivo, né? Teve uma análise somente que deu negativo. E em comparação com as análises que os próprios supermercados fazem, os fornecedores da associação estão melhores do que o próprio análise que os supermercados fazem, né, que o projeto Rama faz quando vai fazer a análise dos cítricos, que chega naquele resultado que a gente quer obter, mostrar que os associados da BCM estão no nível elevado e conseguem ser os melhores fornecedores, por exemplo, para as cadeias de varejo. Isso está começando a virar realidade e a mostrar, primeira vez que nós estamos mostrando aqui para o mercado, para o ambiente público, né? Os problemas, a mesma coisa, né? Quando a gente vê os problemas, as análises dos supermercados têm muito mais problemas que
associação. Esse é uma análise dos números, né, de detecções. Então, a gente vê das amostras da associação em questão de moléculas, né, o que apresentam. A associação tem muito menos moléculas, né, a utilização de muito menos moléculas. Isso representa para o público que o produtor nosso associado, ele é muito tecnificado, então ele procura usar mais um monitoramento de pragas intensivo, pulverização muito melhor, né, muito mais bem feita e com equipamentos mais modernos, para no fim você utilizar menos vezes e menos moléculas em cada aplicação. Uma análise só deu problema, que foi produto não autorizado, que infelizmente no Brasil a gente ocorre muito de plantações de culturas no meio de linhas, né, para aproveitar as fases, às vezes, do verão. Né? Nesse caso, foi utilizado um fungicida que era para um outro tipo de fruta que foi plantado no meio. Então, aí faltou, às vezes, um conhecimento maior, né? Vamos dizer, um cuidado a mais desse produtor, mas que não representava, no momento, nenhum risco para o consumidor. Era uma substância que podia ser utilizada em outra fruta e não na laranja por questão de registro, e não que era um produto perigoso ou não. Mas nós fizemos um trabalho junto, né, do produtor, com a Paripasso, para isso ser sanado. Então, de 30 amostras, nós tivemos um problema somente. Então, foi um resultado assim... a gente, como associação, até esperava, num primeiro teste, algum problema maior, não por simplesmente por uma coleta ser feita a primeira vez, né? Às vezes você não sabe qual o resultado que vai ser feito, mas nos surpreendeu muito pela preocupação dos produtores que teve as frutas analisadas e o resultado obtido, que foi, para nós internamente, foi um sucesso, né? Esse resultado. O que está levando, mesmo com os projetos da Anvisa para o PARA 2024, o Estado de São Paulo, que faz as próprias análises, né, dentro do Estado de São Paulo, que é o maior consumidor do país. A BCM está, para o próximo ano de 2025, tentar fazer mais análise, né, pegar todos os produtores que beneficiam e vendem para os supermercados, todos sem exceção, para continuar na associação. E no segundo semestre, no segundo semestre isso, e no primeiro semestre pegar os produtores fornecedores dessas casas de embalagem, né, que fazem o beneficiamento e vendem para o supermercado, para também monitorar. Então, o nosso objetivo é estar 100% monitorado na questão da análise de resíduos, que leva ao que eu disse no começo. Isso leva a uma organização do produtor, ele se preocupar com a carência do produto, ele se preocupar com o tipo de produto que ele vai usar. Às vezes ele usa um produto mais caro porque ele é mais eficiente, se preocupar com o maquinário, se preocupar com o treinamento dos funcionários. Né? Hoje, a gente internamente, as empresas que são associadas nossa, fornecedoras de defensivos, internamente da associação, dão vários treinamentos, né, para os associados, para os funcionários dos associados responsáveis pela aplicação de defensivos. Então, isso traz um conforto maior e um alívio, né, para nós como associação, que realmente a gente está nesse caminho certo da análise de resíduos. E como fica para o futuro, que eu disse lá no começo, o que a associação quer? Realmente isso, que com essa primeira análise a gente faça, né? Não é uma associação só conectada com as empresas associadas. O projeto futuro é ter uma conexão com o consumidor final, mostrando que os associados, né, da BCM são fornecedores de cítricos, né, para o consumidor final de confiança, que ele pode ter total confiança no produto que ele vai consumir. Então, a gente está querendo sempre estar conectado com esse consumidor, mostrando que esse rol de produtores associados vão conseguir sempre fornecer um produto de qualidade para o consumidor final. Então, era isso, Eduardo, a nossa visão de análise de resíduos do projeto. Espero aí que tenham gostado aí da apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Muito bom todo o conteúdo que você apresentou. É importante, de novo, reforçar o que você falou, que é a primeira vez que isso é exposto para o mercado, então, de uma forma geral. Como vocês puderam ver, a BCM comparou as próprias análises ali
que a associação fez, com que os produtores monitoravam, com que o mercado fez também. É importante o Carlos mostrar também que também tiveram inconformidades, né? E algo que a gente fala, e geralmente fala aqui sobre as certificações, é que nem sempre é esperado 100% conforme. A questão é, se derem conforme, o que eu vou fazer, né? Quais são as Sim. ações que estão planejadas nesse sentido? E você demonstrou muito bem ali, Carlos. Muito obrigada aqui pela tua participação e quanto é importante essas associações de base estarem organizadas sem pressão de própria fiscalização e nem nada, mas entendendo que essa questão de segurança do alimento é para todos, né? E vocês já estarem aí com antecedência se preparando para tudo isso e organizando, muito importante, tá? Muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Vou chamar aqui agora o Fernando. O Fernando vai trazer um pouco dessa questão do programa Rama dentro do Grupo Carrefour, trazendo essas experiências, os dados também, e de novo, né, eles estão trazendo para esse momento, compartilhando com vocês dados das análises aí que são realizadas. Tá bem? Pode seguir, Fernando. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar aí Carlos e toda a BCM pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo aí, também todos os associados. A gente aqui do varejo, aqui do lado do varejo, fica super contente e mais engajado para a gente continuar trabalhando aqui desse lado quando a gente vê um projeto como esse. Então, parabéns. Obrigado. Bom, agradecer também a todos a presença aí dentro do webinar e principalmente a Paripassa pelo convite. Tá? Mais uma vez aí a gente está podendo compartilhar um pouquinho aqui do que a gente faz aqui no Carrefour. Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui. Já está liberado, mas se quiser, eu passo aqui também. Vou tentar aqui, acho que agora foi. Bom, você consegue voltar uma para mim, Eduardo? Aí eu sigo daqui. Bom, meu nome é Fernando, né? Como a Eduarda já trouxe, sou hoje responsável hoje pela área de qualidade e segurança dos alimentos dentro do Grupo Carrefour. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês aí do programa Rama dentro do Carrefour, o que o Carrefour está fazendo junto à Abras nesse programa. O Eduardo não está passando, acho que vou precisar que você passe, tá? Por favor. Bom, falar um pouquinho do Carrefour. A gente tem hoje, aí, já está mais de 47 anos no país, tá? A gente está falando de 130 mil colaboradores, mais de 1.000 pontos de venda e o faturamento aí no segundo trimestre foi de 30,5 bilhões, tá? A gente está presente em todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, então falar um pouquinho da linha do tempo. 2014, o Grupo Carrefour aderiu ao Rama e a gente começou a fazer as análises, né, e a rastreabilidade dos produtos marca própria. Depois, logo em 2016, a gente teve a entrada do Atacadão, de uma das nossas bandeiras, né, no programa. Em 2020, a gente fez a parceria com a Bayer, então a gente teve aí, começou a fazer a parte de treinamentos com o Bay Gap. Em 2021, a gente fez o primeiro evento online aí de fornecedores, a gente trouxe ali, premiando os principais fornecedores. Em 2022, a gente teve a fusão Carrefour e Big, né? O Big já também estava dentro do Rama na época, então a gente fez todo o trabalho de fazer a fusão também de todos os controles, né, do Rama. No próprio ano de 2022, a gente começou a trabalhar dentro do grupo de Manor Crops Brasil, tá, da FAEP. 2023, a gente teve uma reunião, onde foi a primeira reunião onde a gente trouxe todos os fornecedores do grupo, né? Então, com as bandeiras do Atacadão, Carrefour e Sam's Club. 2024, a gente teve a premiação do Rama, né? Então, a gente recebeu o 9º troféu do Rama como destaque na categoria de varejo.
Pode passar, por favor. 2024 também completou os 10 anos de Rama e, por final, aqui também em 2024, a gente fez um encontro presencial aqui no campus do Grupo Carrefour com todos os fornecedores, onde a gente reuniu não só fornecedores, como também reuniu também a Anvisa, Ministério da Agricultura, então foi um evento bem bacana. Pode passar, por favor. Vamos falar um pouquinho do Rama. Pode passar. Bom, então o Rama, acho que a grande maioria aqui já deve conhecer, ou deve ter ouvido falar, é o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos da Abra, onde os varejistas estão associados a esse programa, onde a gente trabalha muito rastreamento, monitoramento de resíduos, a parte de política de correção, cobertura coletiva e também, agora que a gente está adicionando aí junto ao Rama, a parte de treinamento. Então, o objetivo desse programa é trazer o controle, né, e garantir a segurança do alimento, quando a gente está falando aí de pesticidas, né, de agrotóxicos. E também não é um programa de restrição, é um programa de desenvolvimento, onde o objetivo é trazer e trabalhar, através das políticas de correção de cada varejo, trazer um aumento da conformidade e um desenvolvimento da cadeia. A gente tem uma previsão de realizar mais ou menos em torno de 800 análises por ano, e a gente já tem mais de 7 mil coletas quando a gente compara aí desde 2014. Pode avançar, por favor. Bom, então tem a parte da rastreabilidade, como falei, então a gente faz todo o acompanhamento dos produtos, e também tem o painel de monitoramento colaborativo, né, que é o painel do Rama, onde tem todas as análises feitas no Rama por todos os varejistas, a gente consegue acessar e verificar, e fazer as verificações das conformidades, seja por estado, seja por cultura. Pode avançar, por favor. Bom, aqui é a diretriz, então a gente construiu uma diretriz interna do Grupo Carrefour Pro Rama, onde a gente coloca toda a parte de desenvolvimento, o que é o programa, o que a gente espera dos nossos fornecedores, como que a gente trata a nossa política de correção, os planos de ação, toda a parte de desenvolvimento do programa fica escrito, trazendo toda a transparência para o tema. Pode avançar, por favor. Fernando, só tenta passar agora, ver se já está habilitado de novo, por favor. Tá bom. Agora está indo. Ótimo. Bom, parou de novo, Eduardo. Parece que quando aparece a barra ali embaixo, eu não consigo mexer. Pronto. Se você puder avançar para mim, uns 3 cliques aí, por favor. Bom, então a gente faz a primeira amostra, né? E essa primeira amostra, a gente tem algumas atuações diferentes. Quando a gente tem uma substância proibida, a gente faz o bloqueio direto. Então, a gente não tem nenhuma tolerância com substância proibida. Então, quando a gente tem ali uma substância que é considerada como proibida, a gente faz o bloqueio do produto e da origem, e a gente só vai liberar depois de a gente fazer reanálise. Bom, quando a gente tem problema de LMR ou NA, né, ou não autorizado, né, então a gente trabalha com um plano de ação. Tá? Então, a gente tem o fornecedor, ele preenche o plano de ação, a gente faz a recoleta, se na segunda amostra, e aí lembrando que antes de fazer as recoletas, né, se a gente tem prazos não cumpridos, aí tanto do plano de ação como a recoleta, a gente também faz o bloqueio. Bom, fazendo a análise está aprovada, a gente libera o produto e a vida segue normal. Quando a gente tem uma segunda amostra e ela é reprovada, a gente começa a fazer o bloqueio da origem. Então, a gente bloqueia a origem do produto. Então, se a gente está analisando uma batata do fornecedor X, da origem Y, a gente vai bloquear toda a origem Y, para a gente não receber mais batata da origem Y, até uma recoleta e uma nova análise. Pode avançar, por favor? Uma terceira amostra, quando é reprovado, a gente bloqueia o produto. Então, ou seja, todas as origens desse produto, da batata,
Então, a origem Y, a origem Z, a origem W, a gente bloqueia, e aí também a gente só vai liberar depois de uma nova recoleta. Pode passar mais um, por favor? E aí, por último, se a gente tem uma quarta amostra, onde a gente tem uma quarta reprovação seguida, a gente faz o bloqueio do fornecedor. Tá? Então, a gente vai fazer as tratativas, os planos de ação para adequação e uma possível liberação no futuro. Pode avançar, por favor. Bom, aqui são alguns números, tá? Os indicadores de 2023. Então, no ano de 2023, a gente fez 879 análises. A gente teve um número de aprovação aí de 83%. Então, 83% das análises estavam conformes. Dessas inconformidades, a gente teve aí 80% para não autorizado, 9% para LMR e uma junção dos dois, dando aí 11%. Quando a gente vai para as divisões, a gente vê ali a fruta com 87%, né, com o melhor resultado, os legumes um pouco atrás com 83%, e as folhagens, verduras, por último ali com 76%. Isso aí tem muita discussão a questão de minor crops, né, principalmente na questão ali de folhas e verduras. Pode passar, por favor, Eduardo. Bom, quando a gente fala de inconformidade, eu coloquei aqui uma tabelinha, né, baseada nos últimos 4 anos, os top 10 aqui, colocando quais produtos que a gente mais teve oportunidade, né? Então, quando a gente fala de LMR, a gente está ali o tomate, pimentão, alface, né, liderando o ranking. E quando a gente fala de não autorizado, a gente fala aí de pimentão, pera e tomate. Pode passar, por favor. Bom, aqui já algumas iniciativas que a gente vem trazendo, né? Então, como eu falei, a gente tenta trazer não só a questão da análise, a questão da rastreabilidade, a questão do plano de ação, do desenvolvimento, mas também tenta buscar ferramentas para que a gente possa trazer essa melhoria contínua na cadeia. Então, a primeira aqui é o Pay Gap, então são treinamentos que a gente vem fazendo desde 2020, turmas gerais ou turmas pro fornecedores do Grupo Carrefour, onde a gente consegue trazer algumas iniciativas e formação de capacitação técnica para os fornecedores. Pode passar, por favor, Eduardo? Aqui é uma outra iniciativa, que é o Comitê Minor Crops, né? A gente começou a trabalhar em 2021, 2022, com o time da FAEP. Em 2023, a gente começou a compartilhar os nossos resultados. Então, assim, a gente foi o primeiro varejo a participar do grupo colaborativo. Então, a gente informa, consegue passar as análises, resultados, para que eles possam fazer estudo e trabalhar aí na questão que é tão desafiadora em algumas cadeias, que é o tema do Minor Crops. Em 2024, a gente teve a presença da FAEP do Senado no nosso encontro, para poder trazer também todo esse trabalho que está sendo feito pela FAEP para que a gente consiga evoluir nesse tema também. Pode passar, Eduardo, por favor. Aqui o programa Aplique Bem, né? A gente fez aqui uma capacitação em 2021 de 25 fornecedores, também aí trabalhando nas boas práticas agrícolas. Pode passar. Esse aqui é um projeto novo que a gente está trabalhando em parceria aí com a Promip, que é o selo MIP Experience, tá? Esse selo ele aborda muitas boas práticas agrícolas, o manejo integrado de pragas e também a questão de defensivos biológicos, né? Então, a gente está desenvolvendo, junto com eles, trabalhando numa auditoria, né, para os nossos fornecedores. Então, a ideia é que a gente tenha até o final do ano já um produto, marca própria do Carrefour, com o selo MIP Experience, também, que é um ponto que a gente apoia também no desenvolvimento e tem tudo a ver aí com a preservação de meio ambiente, com sustentabilidade, com a questão de resíduos. Então, é um outro programa que a gente vem apoiando bem forte. Pode passar, por favor. Bom, aqui é o programa Aplicador Legal, né, que vai virar está virando uma lei, né, mas a gente já está trabalhando com algumas turmas para poder disponibilizar esse treinamento também, que é a questão do aplicador de defensivos agrícolas. Então, é um tema também
super importante, a gente está engajando aí os nossos fornecedores. Pode passar, por favor. Aqui são fotos do nosso encontro, né? Então a gente teve mais de 150 pessoas presenciais e mais de 250 pessoas online, onde a gente conseguiu trazer aí vários temas. A gente teve a presença da Anvisa, né? Teve pauta da Anvisa, para falar um pouquinho, teve a Abras, né? O próprio Paripasso, nosso comercial, time técnico, os fornecedores, para a gente poder trazer um pouco do que a gente vem fazendo, de resultados, de trabalhos, né? E também reconhecendo alguns fornecedores aí que foram destaques aí entre os últimos anos. Pode passar. Aqui é um outro projeto, que é o Hotel de Abelhas, que é um projeto muito ligado à biodiversidade, devido ao problema de desmatamento, de utilização de resíduos agrícolas. Então, a gente trouxe essa parceria com a Bayer também. Então, a gente aplicou um hotel em 2 fornecedores, né, o La Ferrette e o Trebesc, e também colocamos um hotel aqui no escritório central do Grupo Carrefour. Também é um outro projeto bem bacana que a gente está trazendo aí para promover uma maior diversidade e trazer esse tema aí de conscientização. Acho que Eduardo, acho que acabou, tá? Gostaria de agradecer novamente a presença de todos e o convite aí. Fico muito lisonjeado de representar o Grupo Carrefour e o varejo aqui dentro do webinar. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Muito importante esses dados que você apresentou agora para a gente aqui. Percebo que aqui hoje na chamada tem vários supermercados participantes, vários da rede varejista, e como é importante você compartilhar essa tua experiência com todos nós aqui e mostrar principalmente essas ações, né, em paralelo que vão acontecendo no Carrefour, reforçando essa necessidade de capacitação e treinamento da base produtiva, né, para as boas práticas agrícolas. Muito, muito bom. Também você também trouxe dados, então, de novo, reforçando aqui esses dados que a gente está apresentando para vocês, olhando as conformidades segundo os parâmetros da Anvisa. Para fechar aqui, e depois a gente passar aí para um tempinho para perguntas, eu trouxe, resumindo um pouco toda essa lógica de tudo que a gente vem falando de desenvolvimento de cadeia, uma sugestão de por onde eu vou começar o monitoramento. Entendo que também aqui existem recortes, né, que pode ser olhado dentro de uma associação, dentro de um distribuidor que faça o monitoramento das suas origens, dentro dos seus fornecedores também. Mas o primeiro ponto aqui é ter uma boa gestão dos seus fornecedores. Várias redes participantes passam por um processo de homologação de fornecedores, entendendo, pegando documentação, fazendo uma qualificação para que ele seja o seu fornecedor. Então, é importante ter o controle de quem é o seu fornecedor ou produtor, resumindo muito, é o que vem antes de você, né? E aí também pensando, atendendo, principalmente quando eu trago isso, a questão da normativa mesmo, a INC 02 de 2018, atendendo a questão de rastreabilidade, que daí abrangeria esse ponto. Precisa ser montado um plano amostral, então, entender quais são os produtos que eu comercializo. No caso do Carlos, ele já traz essa questão da laranja, assim, já está bem direcionado, né? Isso está dentro da associação. Se eu sou uma associação de um produto específico, eu já tenho isso direcionado, mas se eu sou um supermercado, entender quais são os produtos que eu vou monitorar. Buscar, então, imagina se, né, se eu tenho uma grande rede de fornecedores, tenho muitos agentes no meio dessa cadeia, às vezes buscar ali um programa de monitoramento que já tenha consolidado, se torna mais fácil fazer esse monitoramento, e principalmente se eu tenho um programa de monitoramento que olha de uma forma colaborativa aqui, e aqui citando especificamente o Rama. Elaborar, então, também políticas de correção para as não conformidades, né? Aquilo que eu falei, tudo bem se acabou que teve uma não conformidade, mas quais são as ações que eu tomo depois disso? Como que eu sigo se eu identificar que teve algum problema, né? Então, o que que eu tenho ali? O Fernando trouxe bem essa questão da diretriz do Grupo Carrefour.
como eles seguem, como é que é a árvore decisória, né? Como é que caminha esse fluxo de informações e muito bem organizado e estruturado. O ponto de enfatizar, então, essa questão de capacitação mesmo e treinamento para os elos, para a questão das boas práticas agrícolas, né? Pensando aí que todos nós, consumidores, vamos consumir em algum momento todos os produtos que eles estão produzindo e que isso seja contínuo, né? Essa questão de capacitação para fornecedores. E quando eu olho dentro do varejo, dentro dos supermercados participantes, por exemplo, nem só mesmo o meu fornecedor, a minha própria equipe de loja também precisa estar preparada, precisa receber capacitação sobre isso, né? Precisa entender que vão ter fiscalizações em loja, que precisa ter alguém preparado para receber essa equipe de fiscalização, direcionar, enfim, ter o registro dessas informações. Fazer essa gestão de risco do meu fornecedor, então, se tem muitas inconformidades seguidas, né? O que que eu tenho aí como plano, olhando, seja eu um distribuidor, seja eu uma associação ou até mesmo um supermercado, né? Como que eu faço essa gestão de risco? E depois, eu acho como último ponto, fazer essa comunicação para o mercado. Então, estou monitorando, que é exatamente isso hoje que a BCM fez nesse exato momento e também o Carrefour, informando para o mercado que faz o monitoramento dos seus alimentos, né? E o quanto isso é rico, trazendo essa importância de monitorar, né? E aqui trazendo o tema do que a gente se propôs a falar hoje, né? Monitorar, então, frutas, verduras e legumes, qual é a importância? Comunicar isso lá para o consumidor que está na outra ponta e para que ele entenda também que para que a gente chegue nesse objetivo final, que é oferecer um produto de qualidade seguro, todos os detalhes de operação que ocorre aí nos bastidores e que poucos de nós acabamos sabendo ou acompanhando. Esse aqui, então, foi aqui, ó, algumas caixinhas de soluções, caixinhas enfim, de objetivos para ser alcançados, de planejamento, né? Entendo que cada um tem o seu momento também, de amadurecer nesse processo. Eu vou passar agora para algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta agora, levantar a mão? Só a gente vai passar para as perguntas que a gente recebeu no chat aqui e também no link. Tá bem. Tem uma pergunta aqui do Serafim que é: só os resíduos químicos de controle de pragas são monitoráveis? Quando a gente olha numa perspectiva aqui de acompanhamento, a gente está olhando a aplicação de herbicidas, fungicidas, acaricidas. Então, a gente está olhando todo e qualquer organismo, micro-organismo, que pode afetar o desenvolvimento das plantas em si, dos produtos. Tá bem, Deixa Serafim? eu só fazer um adendo, Pode. Eduarda. Uhum. Quando a gente fala em análise, no beneficiamento da fruta, por exemplo, na laranja, nós, como empresa, fazemos análise tanto de resíduos como a microbiológica, para identificar potenciais problemas, como Escherichia coli, Salmonella e coliformes. E isso é muito importante, que a gente estava vendo um caso, se não me engano, semana passada, teve o McDonald's, teve problema com a cebola, né, de um fornecedor nos Estados Unidos, que estava com problema de salmonela. Então, essa é uma preocupação, que quando a gente fala em análise, só pensa em resíduos, mas no produto, que a gente fala produto acabado, que vai para o varejo, é importante também fazer essa análise, e nós fazemos. Pode ser que daí no futuro, além dos resíduos, a gente comece a fazer isso aí também, porque isso mostra um processo produtivo bem trabalhado, né, bem feito, dentro das regras, por exemplo, no caso do HCCP, né, da preocupação com a segurança do alimento. Sim, perfeito, Carlos. Também tem as físicas também, né? As análises físicas aí que acontecem nos produtos, né? Eu trouxe esse recorte ali porque a gente começou a falar de resíduos só para Serafim entender ali o que que a gente atingia com os químicos, né? Nesse ponto aqui.
Também teve uma pergunta do Alan no chat, eu não sei se você quer responder ali, Carlos, que a gente passou também. A gente não está te ouvindo, tá? É sobre, gostaria de saber como é realizado o controle de agrotóxicos e como lidar com o mercado europeu? É isso. Bom, no Brasil, a gente usa a lista da Agrofito, né, que é do Ministério da Agricultura, onde lá contém todas as moléculas permitidas, né, para serem usadas no campo e na casa de embalagem, por exemplo. E, por exemplo, liberada para os citros, ali também diz a carência, ali também diz quantos dias que você, entre a aplicação, né, e a colheita. Então, a gente segue hoje essa lista do Agrofito, que está sempre, né, tá sempre evoluindo, está em manutenção, tem moléculas que são revisadas, né? E do mercado europeu, eles disponibilizam a lista de resíduos permitidos para cada cultura. Então, no caso, por exemplo, da laranja, você tem uma lista lá de defensivos permitidos. Só que, lembrando, muitas vezes se fala que produtos que na Europa não se utilizam mais, no Brasil se utiliza. Por que se utiliza? Porque o clima nosso é diferente do europeu, né? O europeu ele tem um inverno seco e o outono, desculpa, o verão seco e o outono e inverno chuvoso. Então, de acordo com o estado fenológico da planta, ele é totalmente diferente do nosso clima. Então, isso faz a gente ter que usar muito mais diferentes moléculas, porque a gente tem muito mais pragas, doenças, em virtude desse clima que nós temos aqui. Então, não é muitas vezes a questão do produtor que utiliza um produto que é mais barato, não é nada disso, é questão de clima. Né? A Europa tem um clima, no caso para a laranja, muito bom, então eles têm que fazer muito menos pulverização. Então, eles seguem uma lista para o mercado europeu. Só que o brasileiro que quer mandar, por exemplo, fruta para lá, ou suco de laranja, ele tem que seguir essa lista europeia. É difícil, né? Porque muitas vezes você não tem produto permitido para uma praga que nós temos só aqui. Mas é essa lista que tem que ser obedecida. Ótimo, Carlos, obrigada aí pela tua contribuição. A gente recebeu mais uma pergunta aqui também, eu vou responder ela, os resultados do RAMA são repassados aos órgãos de fiscalização, MAPA e Anvisa? Para o MAPA, não. Os resultados do RAMA não são compartilhados. Só antes, deixa eu dar um passo atrás. Todo ano é realizado o balanço Rama, que é um momento que é feito, né, via Abras, onde todas as informações do ano anterior são divulgadas, em questão de conformidade, volume de alimentos rastreados, e isso também é publicado dentro do site do Rama, que está lá no acesso da Abras, tá? Então, esses dados são públicos. Mas compartilhar ele mais no detalhe, para o mapa hoje não existe esse compartilhamento direto, mas ele pode acessar lá a nossa apresentação, e para a Anvisa é compartilhado. Então, em 2022, a Abras fez um acordo de cooperação técnica com a Anvisa, onde é compartilhado os resultados do RAMA para a Anvisa, e aí a Anvisa faz a análise, sim, daí do risco dietético agudo das nossas amostras, né? E eles servem com base para complementar todos os dados que eles já coletam, tanto na questão de reavaliação de alguns ingredientes ativos, quanto entender como é que está funcionando esse mercado, né? E também pensando que os produtos que são coletados hoje dentro do ramo, eles são rastreáveis, então consegue se voltar nos elos produtivos também. E aí, em contrapartida, a Abras faz a execução técnica logística das amostras do programa PARA da Anvisa. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ok, então gostaria muito de agradecer a participação de você, Carlos, de você, Fernando. Muito importante todos os assuntos aqui compartilhados. Muito rico esse nosso bate-papo aqui, mostrar os dados, né? Então, não é as coisas que estão só na teoria, a gente está colocando tudo em prática, mostrando dados, informações, entregando esse valor para a cadeia, e vários elos participando, né? Isso é muito motivador, na verdade.
Então, encerro aqui o último webinar da Paripasso, em comemoração aos 19 anos da empresa. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado a todos pela participação aí e o espaço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado.